Alô, fera! Estou de volta. Professor Eduardo Alves, redação. Continuar aquela redação espetacular da aluna que produziu o texto lá no ano de 2021. A gente está trabalhando exatamente a questão da seleção e organização de ideias, né? Para você. Isso é uma forma de revisar, não é? O EducaPE prepara Intensivo Enem com esse objetivo, uma revisão para que você vá pontuando e observando o que você deve fazer de melhor na tua redação, né? Vamos dar uma olhada. Passa aí, meu amigo Robertão. Passa o slide. Pode passar. Foi exatamente essa passagem aí. Olha, foi esse tema. Você deve lembrar da aula anterior, não é? Que ela usou um repertório aí. Um repertório muito bom, que foi o artista expressionista, o Cândido Portinari, aquela pintura chamada, né, Os Retirantes. Então ela usa isso aí de uma forma muito bem elaborada. Pode passar, Robertão. E aí ela usa exatamente essa tese aí, ó. Você viu que na aula passada nós falamos do referente 1, que foi a primeira problemática, né? A posse do documento promover a questão da cidadania, que ela fez lá. Ela usa, ela articula muito bem, né? E ainda monta lá uma citação, né, com um historiador. E agora a gente vai trabalhar, né? Eu vou mostrar aqui, vamos pontuar o desenvolvimento 2. Pode passar aí, que essa aí é o D1 ainda. Isso, exatamente aí. Então, observa. Ela também, não deixou solto o parágrafo do desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. Então, ela faz o quê? Ela usa aqui, ó, um marcador textual, um elemento coesivo de valor aditivo. Então, aqui tem valor aditivo. Certo? Então, ó, não esqueça. Você sempre traga, né? Coloque no seu texto esses articuladores, esses marcadores. Nós chamamos, né, de marcadores textuais. Eles vão marcar, eles vão conectar a parte externa do texto. Ou seja, esses elementos coesivos aí, eles são extremamente importantes para conectar o quê? Os parágrafos. Ok? Então, eu não posso iniciar um parágrafo do desenvolvimento sem um marcador coesivo, sem um elemento coesivo. Porque aí vai ficar o texto solto, né? O texto vai ficar solto. Então é importante, se você não coloca entre os parágrafos um elemento coesivo, assim como entre os períodos, você vai perdendo a competência 4. Não é? Então, você tem que usar, não é, esses repertórios de elementos coesivos. Tá? Então aí ela usou o ademais. Ô professor, qual um outro que eu poderia usar aí entre o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2? Você pode usar isso aqui, ó. Deixa eu anotar aqui, ó. Dá uma olhada aí, anota isso aqui, ó. Outro sim. É um conectivo que você também pode utilizar no lugar do ademais. Paralelo a isso, não é? Então isso, quando você usa o pronome demonstrativo, ele está fazendo uma retomada ao que foi dito anteriormente, né? Um pronome anafórico. Só que o isso ele consegue fazer uma retomada de toda uma ideia. Então, ó, não esqueça. Logo depois do elemento coesivo, veja que ela usou a mesma estrutura no D1. Né? Volta lá, meu amigo Robertão, para o desenvolvimento 1. Voltou aí. Aí, boa. Veja que o termo que está destacado ali, que eu destaquei, ó, nota-se que eu falei que isso aqui na aula anterior, que isso é um modalizador textual. Então aqui ela usa o elemento coesivo e usa o modalizador. Ela vai fazer a mesma coisa lá no D2. Passa lá, Robertão. Olha aí. Aqui ela usou o ademais e usou aqui, ó, outro modalizador textual. Então, qual é a finalidade, o objetivo da utilização desses modalizadores? É exatamente chamar a atenção do corretor, não é? Os modalizadores, existe aquele modalizador de afirmação, né, de uma certeza, e isso aí chama a atenção. É muito importante que você, quando estiver produzindo seu texto, né, você evite palavras que trazem essa questão da dúvida, não é? Nunca use o advérbio talvez, nunca utilize, não é? Provavelmente, não, essas palavras retire do seu texto, porque você não vai conseguir
argumentar e convencer o leitor, não é? Trazendo palavras que trazem uma ideia de dúvida. Então, sempre uma certeza, procure ser taxativo, procure ser afirmativo, tá? Isso garante que o texto ele será bem recebido pelo corretor, tá? Então, palavras, por exemplo, como coisa, essa palavra aqui, ó, muitas vezes nós encontramos nas redações dos alunos, coisa. Então, professor, o que é uma coisa? Coisa é qualquer coisa, enfim, não é nada também, né? Então, isso aqui, ó, não utiliza na tua redação, né? Como também isso aqui, ó, muitas vezes o candidato, a gente vai corrigir redação, aí tá lá, etc. Não faz isso. O etc significa entre outras coisas. Então também, ó, vamos abolir esse tipo de palavra. Então sempre trazer um vocabulário, né? Um vocabulário que traz, respeitando sempre a norma padrão, a norma culta. Evita vocábulos que traz uma marcação da oralidade, né? Ou seja, de uma linguagem coloquial, a cada dia que passa, né? Então, corta isso no teu texto, tá? Então, vai fazer esses ajustes aí. Se você estiver usando palavras como essa aí, pode cortar, tá? Então, observa o que a aluna colocou. Percebe-se que o principal entrave, e se você observar, ela usa aqui, ó, principal entrave. Deixa eu fazer a marcação aqui. Deixa eu passar aqui, ó, o marcador. O principal entrave. Dá uma olhada aí, ó. O principal entrave. Que impede que tantas pessoas no Brasil não se resistem é o perfil da educação brasileira, a qual tem como objetivo formar a população apenas como mão de obra. Veja que crítica, né? Então, isso aí é um argumento que ela utiliza aí. Isso é o que ela pensa, o que ela acredita. Agora é o seguinte, volta lá, Robertão, na introdução desse texto. Na tese. Passou aí, pode passar. Aí, né? Veja aqui, ó o entrave aqui, ó. Olha o entrave. Percebeu? Então, o R2, não é? O R1 foi a posse do documento. Ela falou no desenvolvimento 1. Então, veja que ela selecionou as ideias dela, sim. Não é a seleção e organização de ideias. Então, aqui, ó, ela usa isso aqui no desenvolvimento 1 e usa o entrave no desenvolvimento 2. Tá vendo? É isso que você tem que fazer no seu texto, né? Volta lá, Roberto, na introdução mesmo, na tese. Passe aí. Pode passar isso daí. Agora. Então, ó, desenvolvimento 2, desenvolvimento 1. Quando ela faz isso, ela segue essa ordem, né? Isso é uma seleção, uma boa seleção, uma boa organização textual. Pode passar, vamos lá para o D2. Passou aí, agora o próximo, certo? Então ela vai falar do entrave, ó. Veja que ela segue essa sequência. O principal entrave que impede que tantas pessoas no Brasil não se resistem é o perfil da educação brasileira. Então o entrave aí é o obstáculo, a dificuldade, tá? A dificuldade, ó, a qual tem como objetivo formar a população apenas como mão de obra. Então isso é um argumento, certo? Isso aí é um argumento, né? E outra coisa que você tem que perceber é o seguinte, veja só. Cuidado para não deixar o texto expositivo demais, não é? A informação, ela tem que aparecer no texto dissertativo, tá? Pode vir comigo. Veja. Cuidado para não deixar o texto muito expositivo. Muitas vezes o aluno ele tem um bom conhecimento histórico, né, geográfico, sociológico, filosófico, e aí ele começa a expor bastante. Né? Ele faz citações e começa só a deixar o texto informativo. Olha, o Enem quer que você produza um texto dissertativo argumentativo. Tá? Então, o argumento em primeiro lugar. A informação vai ter que existir. E é importante que você traga informações novas. Que isso também é muito importante. Volta lá no texto. Vê o D2 dessa aluna. Então, a aluna faz o seguinte, veja. Isso
ela usa aqui, não é, este pronome demonstrativo. Veja que ela não usou isto, ela usou isso. Se ela colocasse isto, certamente ela iria cometer uma falha, tá? Por quê, professor? Porque isto, ela iria dizer do que se trata, tá? Isto, ela ainda iria dizer do que se trata. Como ela já falou, então ela faz isso e faz a retomada. É um elemento coesivo, tá? Então, todas as vezes que você finalizar um período, não esquece de usar um elemento coesivo. Então, é muito importante que você tenha esse repertório, certo? Da coesão. Que a gente vai falar mais nas próximas aulas aí sobre a competência 4, que é a coesão textual. E aí eu vou montar aqui, né, para você não pode faltar essa aula, perder essa aula de jeito nenhum, fazer essa revisão, que eu vou construir aqui, vou montar um repertório de conectivos para você poder usar no seu texto, tá? Então vamos lá ver. Voltando aí, então a aluna faz, ó. Isso acontece porque, assim como teorizado pelo economista José Murilo de Carvalho, olha só, tá? Observa-se a formação de uma cidadania operária, na qual a população mais vulnerável socialmente não é estimulada a desenvolver um pensamento crítico e é idealizada para ser explorada. Mais uma vez, a aluna demonstrando conhecimento. E outra, vem comigo, quando se utiliza, o aluno utiliza uma citação, tá? Isso dá credibilidade ao texto e chama a atenção do corretor. Agora, essa citação ela não pode ser inventada, tá? Porque o professor vai lá e pesquisa para saber se aquela citação que o candidato está fazendo, ela é correta, se ela realmente existe e se está dentro do contexto. Porque eu posso pegar, por exemplo, a citação de um especialista, né, trazer para o meu texto e de uma forma descontextualizada, ou seja, aquela citação ali não casou com a temática que eu estou utilizando. Então ela não serviu de nada. Vai demonstrar que o candidato não conseguiu selecionar e organizar as ideias dele. Porque ele trouxe uma citação, né, que não vai estar coerente com o que ele vem desenvolvendo. Então fica muito atento a isso. Não pode decorar citações e pegar frases soltas e jogar lá no desenvolvimento e nem dizer assim, não, eu fiz uma citação, certo? Mas a citação que você colocou, ela está coerente? Então tem que perceber isso. E a candidata aí, veja, para ela usar aí José Murilo de Carvalho, aí ela até diz, o economista, né? Observa-se a formação de uma cidadania operária, segundo quem? Segundo José Murilo de Carvalho, na qual a população mais vulnerável socialmente não é estimulada a desenvolver um pensamento crítico e é idealizada para ser explorada. Então isso daí ela já mostra que é um entrave, que é um obstáculo, né? Então ela mostra que o principal obstáculo aí, né, que impede as pessoas de obterem lá o registro civil, né, é exatamente a questão da carência educacional. O perfil da educação brasileira, né, que segundo a candidata aí, que ela diz o seguinte, que esse perfil da educação brasileira é formar as pessoas só para mão de obra. Ou seja, não vai formar pessoas críticas. Tá entendendo? Então, veja a seleção e o argumento que ela utiliza. E depois ela comprova aí com a citação de José Murilo de Carvalho. Então, é muito importante o seguinte, veja, em relação à citação, o professor tem uma dificuldade com a citação. O que é que eu devo fazer para poder, né, quando eu selecionar minhas ideias, né, e ficar de uma forma coerente? Como é que eu faço? Eu tenho uma grande dificuldade, né, em colocar citações. Eu vou sugerir o seguinte, veja, você tem que pegar os temas, por exemplo, saúde, educação, né, meio ambiente. Você pega vários temas, tá? E a partir disso eu pego um tema como saúde. Olha, se o tema vier alguma coisa falando sobre a questão da saúde, quem eu posso citar? Então aí você vai estudar, você vai pesquisar, porque a redação, você estuda a redação, você tem que estudar. Você precisa estudar, né? Você precisa ter esse conhecimento. Se é um texto voltado para a questão ambiental,
quem eu posso citar? Então eu vou fazer a pesquisa prévia. E aí você vai já percebendo dentro do teu borrão lá, né, se for um texto que fale sobre tecnologia, né, que vem essa temática tecnológica, quem eu posso fazer, quem eu posso citar, né, quem é um especialista na área, que pode ajudar, dar credibilidade ao meu argumento, né? Então você pega temas, né, no geral, e vai procurando, vai pesquisando lá, né, pessoas especialistas na área, ok? O próprio Gilberto de Menstein, o Cidadão do Papel, que tem no livro, né, também é uma citação interessante. Vou passar. Passa aí para a gente fechar, não é, esse desenvolvimento 2, que foi produzido por essa aluna, que obteve aí nota 1000 do Enem em 2021. Nota-se então, não é, isso aqui é continuando aí o desenvolvimento 2. Isso não é um novo parágrafo não, é a continuidade, tá? O então aí já tem um valor conclusivo. Nota-se então que devido a essa difusão, né, disfunção no sistema educacional, disfunção do sistema educacional, essas pessoas não conhecem seus direitos como cidadãos, como o direito de possuir um documento de registro civil. Assim, aí ela vem com um marcador aqui de valor conclusivo. A partir dessa educação falha, veja que ela vem argumentando, ela vem mostrando que o problema é exatamente esse, a questão da educação, falha. Forma-se um ciclo de desigualdade observada no fato de o país ocupar o 9º lugar entre os países mais desiguais do mundo, segundo o IBGE. Vem comigo. Galera, ela fez isso porque ela tem conhecimento prévio. Se você levar isso e fazer a pesquisa, vai bater. Certo? Então ela não chutou, ela não criou, não inventou. Tá? Então, um outro dado. Vamos lá, seguindo. Segundo o IBGE, porque, assim como afirmado pelo sociólogo Forrest Fernandes, já é outro. Uma nação com acesso a uma educação de qualidade não sujeitaria seu povo a condições de precária cidadania, como observada a partir do alto número de pessoas sem registro no país. Finaliza, ela fecha o desenvolvimento 2, não é? E ela conseguiu selecionar, organizar as ideias, tá? Construiu a tese dela, jogou lá 2 problemáticas, 2 referenciais, seguiu esses referenciais falando de desenvolvimento 1, falando de desenvolvimento 2, conseguiu selecionar, organizar as ideias, produziu um texto muito bom. Nas próximas aulas a gente fala da conclusão, bem como da coesão textual também. Agora isso aí vai ficar para a próxima. Ó, estuda, escreve, que a nota 1000 vem aí. Um abraço.